Todos nós temos acompanhado o caso do monstro do Carrefour. Como é chamado aquele homem que maltratou aquele cãozinho, né, até a morte. E muitos têm me perguntado por mensagens, né, se tem como fazer uma análise de personalidade, né, desse indivíduo, né, que fez isso. É claro, não conheço ele pessoalmente, não sei sobre a vida, né, mas a gente pode pegar alguns pontos que nos ajudam, por exemplo, a diagnosticar um tipo de personalidade através de coisas que a gente vê. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa que maltrata os animais, existe dois tipos. Aquele que você tem esporadicamente, você maltratou o animal porque você estava se defendendo, né? Ele veio e ia atacar alguém da sua família, você foi e maltratou ele, né? É diferente de como maltratar um animal simplesmente porque quis, ou tendo uma outra opção mais fácil, mas optou em maltratar o animal. Que no caso ali dava para ver que ele tinha assim toda a liberdade de fazer uma escolha melhor, né? De tirar, por exemplo, o animal que estava incomodando de uma outra maneira, não sendo maltratado daquela forma. E então o que nós podemos ver? As pessoas que costumam maltratar os animais sem se preocupar, por exemplo, com as regras ou o que vai acontecer, esse tipo de pessoa geralmente, né, tem a personalidade de maníaco. E eu vou mais a fundo ainda, né? As pessoas, por exemplo, que fazem esse mal a animais sem realmente nenhum escrúpulo, né? A gente estava vendo, por exemplo, que aquela pessoa lá, né, que maltratou aquele animal, ele estava rodeado de pessoas, as pessoas estavam vendo, e ele não estava, nem nada estava impedindo ele de fazer aquilo. Nós podemos perceber isso. Então ele poderia ter feito de uma outra forma, mas fez daquela forma cruel, as pessoas viram, ele não ligou disso, terminou o que ele tinha para fazer, e sem até se importar com as pessoas que estavam lá. Então esse tipo de pessoa que faz esse tipo de agravo a animais, nós podemos realmente tratar como maníaco. E dentro de maníaco, existem algumas abas, né, da área maníaco, que ele pode se encaixar, por exemplo, como o maníaco destrutivo, que na psicanálise é até pouco falado. Se você procurar sobre isso, o maníaco destrutivo, geralmente tem o depressivo e tal, mas o destrutivo geralmente você não acha muito conteúdo sobre isso, que é a pessoa que ela tem a atitude de maníaco, né? Só que ele destrói, né, tanto vidas, coisas, sem se importar com a sua volta ou as consequências, né? Por exemplo, nós podemos fazer uma análise com essa pessoa que maltratou aquele cãozinho lá. E provavelmente, né, você vai encontrar na história da vida dessa pessoa durante uma análise que ela pode ter passado por muitos traumas. Os pais que maltrataram, ele via maltratarem animais, né, isso se tornou para ele banal fazer um tipo de coisa dessas. Só que uma pessoa madura, né, como ele estava naquele momento, uma pessoa madura, aquele homem, e mesmo tendo passado por estes traumas, existe uma coisa no cérebro que chama, na verdade na nossa mente, né, que chama id. Id, na nossa mente, funciona como o regulador de leis, de consequências, fazendo com que a pessoa, né, não faça algo impensado, contra a lei, contra regras. E geralmente quando a pessoa vai contra esse id da sua mente, ele se torna um maníaco, né? Porque nós podemos ver que pessoas maduras, mesmo com o histórico de alguns traumas, ela pode sim dar ouvidos ao seu id, que está falando assim, isso é ruim fazer, não faça isso, as consequências são ruins, né? Então aí a gente já pode ver que, por exemplo, na psicanálise existe sim o livre-arbítrio, né? Então, embora essa pessoa passou por muitos traumas, isto não justifica o que ela fez, porque em determinado momento o id na mente dessa pessoa falou para ela, não faça isso, tem consequências, tem regras que não podem fazer essas coisas, né? E a pessoa vai lá e faz. Então isso realmente é considerado um maníaco. No caso, né, eu
né, particularmente encararia como um maníaco destrutivo. Então esse é o tipo de pessoa. E se você quiser saber mais a respeito disso, vai lá no meu site, tem muitas coisas legais para você ver, vários vídeos. Procure, tire suas dúvidas sobre terapia online, terapia no consultório. Entre em contato e comece sim, o quanto antes, se você precisar, suas sessões de terapia. Vou estar disposto a te ajudar. Grande abraço e tchau, tchau.